Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje aqui no segundo bloco de empregabilidade sobre currículo modelo americano e também sobre estratégia de como você se fazer presente no novo mercado americano, naquele que você vai fazer parte, tá bom? Para quem não ouviu empregabilidade 1, vale a pena ouvir primeiro para entender um pouco a lógica de como a gente chegou aqui no módulo 2, tá? Já está disponível. Eu acho que é uma oportunidade sempre de saber mais do tema e também se posicionar com as dicas que eu dei com relação a como de fato você entra, tem o primeiro contato no mercado que não te conhece e um mercado que você também não conhece. Tem várias dicas lá, tá bom? Se quiser, pode ouvir. Então vamos falar agora sobre currículo modelo americano, tá? Muita gente pergunta sobre isso, então acho que vamos esclarecer algumas coisas primeiro. Diferença entre CV, né? Curriculum vitae e résumé, né, que vem do francês résumé, tá? Então o CV é muito comum, ou era muito comum, um currículo onde você tinha uma carga de informações muito grande, né? Você tinha muitas páginas, né? Muitos currículos às vezes chegavam a ter 5 páginas e o sistema foi migrando para um modelo chamado résumé, né, que é o grande resumo, que é um sumário, né, e esse sumário ele requer que você tenha uma condição de manter a mesma atratividade do CV, mas com menos espaço para você fazer a comunicação do seu background profissional. Então geralmente o resumo ele tem de 1 a 2 páginas, tá? Eu sempre recomendo 1 página, tá? Assim, 2 páginas eu já acho muito aqui no mercado americano, tá bom? Mais pra frente eu vou explicar por quê. O resumê, ele, né, como eu falei, máximo 2 páginas, tá? É muito importante você usar o conceito de bullets, tá? É muito comum aqui nos Estados Unidos você separar os tópicos em bullets, né? Isso demonstra que como se fosse um novo parágrafo, um enter, né, dentro do texto, que você divide um assunto e o outro, tá? O recrutador ele está muito associado a esse visual do bullet, então tenta mostrar o que é mais importante com os bullets, né? E também tentar deixar um ar de curiosidade, né? Quer dizer, você quando escrever sobre aquele assunto ou aquela experiência ou aquele resultado ou aquele ponto específico da sua carreira, deixar sempre um ar de curiosidade, né? A pessoa vai ler, mas ao mesmo tempo ela, se quiser mais informação, ela vai ter que te contactar para efetivamente poder ter mais informações, entendeu? Então tenta não contar tudo ali no resumê, né? Muita gente comete esse erro de já contar tudo na entrada e não criar a curiosidade, aquela expectativa que se cria na pessoa por você ter visto alguma coisa, mas não ter oportunidade de ter completado, né, aquele determinado ponto. Então é importante falar, mas não conta tudo ainda, tá bom? O resumê ele deve, eu estou falando pontos gerais agora do resumê, tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho a estruturação, tá bom? O resumê ele tem que se conectar com a vaga, tá? É muito importante que você tenha, né? Eu falei isso no empregabilidade 1, né? Eu vou falar aqui um pouco mais de detalhe. É muito importante que a sua história, o seu background, se para aquela posição você entende que é a posição que você de fato entende ser a melhor para você, que é a que você quer, que faz match para os seus objetivos, que a empresa de fato tem um alto grau de matching com tudo que você realmente espera dali para frente. Então você tem que achar uma forma de conectar o que está ali no seu resumê
com a vaga, né? Então, palavras diferentes contam a mesma história, né? Então, presta atenção na descrição da vaga, né? E se possível, inclui as palavras que dizem a mesma coisa de você, mas que elas fazem uma associação melhor com as palavras que estão na vaga, entendeu? É muito comum, às vezes, a gente falar A e às vezes a pessoa entender B, porque a palavra era uma palavra que não falava com a cultura, não falava com o dia a dia, não falava... tem às vezes até casos que as palavras falam com a cultura do competidor, entendeu? Então toma cuidado, lê a descrição da vaga e tenta fazer uma associação, obviamente, dentro da realidade, dentro da veracidade dos fatos, né? Sendo bem transparente, idôneo. E não é assim, não é fazer um currículo para a vaga, é adaptar o seu currículo para a realidade da vaga, tá? Isso é super importante. Os robôs, né, eu até citei isso no Empregabilidade 1, eles seguem essa lógica e te pescam por algumas palavras que são importantes, né? Muitos robôs, você programa ele para buscar palavras-chave, palavras essenciais, palavras que são desejadas, né? Você faz um set de busca do robô e ele vai buscando isso dentro do seu currículo. Se ele achar, né, ele vai te separar para um grupo de pessoas que pode ser que numa próxima fase, uma triagem que ele vai fazer, ele vai selecionar. E de fato, hoje funciona assim, tá? Então vamos tentar se enganar de que você vai mandar o currículo, uma pessoa de primeira vai pegar aquele currículo, vai ler e vai entender. Não funciona mais assim. Hoje tudo é feito em robôs que fazem a busca com base na palavra, no sequenciamento de palavras e grupo de palavras ou frases completas, tá bom? Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre a estruturação, e dentro da estruturação eu vou falar sobre dicas também, tá? Eu falei sobre o one page only, quer dizer, só uma página, preferencialmente só a frente, tá? Sem verso. Incluir nome e sobrenome no centro, no topo, tá? No título com letras maiores, assim como não esquecer os seus contatos pessoais, no caso o e-mail e o telefone, perfil do LinkedIn, se tiver, sempre é importante colocar, e também se você estiver nos Estados Unidos, o estado que você se encontra, tá? Não precisa colocar a cidade, o endereço, tá? O número da casa, não, coloca no máximo o estado, tá? Se quiser colocar talvez a cidade, dependendo da situação na vaga, pode ser uma boa, mas o estado já é suficiente, tá? O estado, no caso, o estado americano, tá bom? Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que é super importante, que são o que a gente chama dos accomplishments, né? As realizações. As realizações são mais importantes do que as posições, tá? Não adianta você colocar que você foi um vice-presidente de finanças de uma grande empresa. O que vale é o que você entregou como vice-presidente de uma grande empresa, né? Então, coloca bullets, de novo, voltando ao ponto dos bullets, né? Porque é mais importante, né? Coloca 2 bullets, 3 no máximo para cada posição ou para aquelas posições que são relevantes, e conta e cita com detalhes realizações, resultados, né? Seja breve, mas importante, de novo, aquela estratégia de criar curiosidade, tá? Usa número para demonstrar, tá? Então, percentual de X que aumentou no período Y, e isso impactou em Z o revenue da empresa, né? Conta com números, faça criar fatos e dados, né? Não apenas coloque uma experiência high level, né? Mas conte com fatos e dados, aquilo que realmente aconteceu. Isso é super importante, mas de novo, 2 ou 3 bullets só e mais nada, tá? Lembrando que o currículo tem que ter uma página, tá bom? Não adianta ficar contando uma história imensa, porque você não vai caber em uma página ou 2 no máximo, tá bom? Não precisa colocar nas aplicações
é muito comum, né, as pessoas colocarem no início, principalmente o início do resumê, um bloco com as palavras-chave que são selecionáveis pelos robôs, né? Coloca as palavras aleatórias, né? Vamos dizer assim, não sem uma sequência lógica sobre o porquê essas palavras estão ali, né? Eu acho que tem um local certo para você fazer isso, e não é nas aplicações das vagas para as empresas que você efetivamente está escolhendo para trabalhar. Você pode fazer isso nos sites de pool de vagas, onde você cadastra o seu resumê, mas você não cadastra ele para uma vaga, você cadastra como se fosse um classificado, ele fica lá. Aí sim, para esse tipo de direcionamento, faz sentido você colocar um bloco de palavras soltas com várias coisas, de experiências que você teve, de resultados, de posições, de interesses, enfim, aí sim faz sentido, mas nas aplicações das empresas não faz sentido, vai ocupar um espaço premium no seu resumê, e vai fazer, na prática, vai complicar até a leitura do seu resumê, porque vai ser um monte de palavra ali que não vai dizer nada de nada sobre você, vai dizer apenas talvez algumas coisas que você está se interessando ou que você já realizou, tá bom? Então não cometa esse erro. Outra coisa, educational background, tá? Ou um sumário de qualificações, né? Eu acho que é um bloco onde você vai inserir a sua formação acadêmica, os seus títulos, aonde você estudou, o nome do curso, instituição, ano do término só, não precisa colocar a data do término, só o ano que você terminou. Não precisa colocar ensino fundamental e ensino médio, só começa pelo ensino superior, MBA, mestrado, pós, tá? E os últimos 10 anos só, não precisa colocar nada além de 10 anos, não conta a história. Você tem 20 anos de experiência, conta a história dos 10 anos dessa forma, com experiência, com bullets. Se você quiser achar relevante, coloca apenas a posição e a empresa que você ocupou nos 10 anos anteriores, entendeu? De novo, uma página, foca e dá valor ao que é relevante, tá bom? Outra coisa que é importante no mercado americano, tá? Solver focus, quer dizer, as empresas querem solucionadores de problemas e não idealistas, tá? Importante que isso é genérico e isso vale para praticamente todas as empresas americanas, tá? Elas querem pessoas que podem resolver problemas, elas querem pessoas que vão lá e vão aprender sozinhas. O mercado americano acredita no self-learning, tá? Então você não espera que você vai chegar lá e vai ser 100% treinado naquilo que você tem que fazer, não, você vai ter que correr atrás e aprender do seu jeito, de muitas vezes perguntando, estudando, explorando, entendendo, indo na internet, saber quem fez, ver um vídeo, ir numa outra empresa, enfim, tem um pouco disso. Então, eles querem pessoas que são capazes de se adaptar num ambiente que está andando e que você tem que andar junto com ele, mas você não conhece, mas você tem que resolver o problema. Então, tenta mostrar no seu currículo o quanto você é solver focus. Quer dizer, o quanto você já teve na sua experiência, de novo, estou dizendo isso para as pessoas que já passaram por isso, não é para inventar situação, até porque isso complica depois, mas para quem já teve experiências em soluções de problemas, né, e já viveu isso na carreira profissional, como que esses problemas foram solucionados, qual tipo de metodologia, como é que foram as frustrações, né? Esteja preparado para a entrevista, né, com relação a isso também, mas no currículo, né, tentar colocar em alguns bullets exatamente esse foco, que você é uma pessoa que resolve problema, tá? Isso é muito importante, isso te dá um diferencial muito marcante em relação aos outros candidatos, entendeu? Porque as empresas realmente querem pessoas que não fiquem apenas fazendo planos ou que de fato fiquem idealizando modelos ideais e que fiquem querendo chegar no ótimo, né? O ótimo é inimigo do bom, né?
mais vale um bom sendo resolvido do que um ótimo que não anda, não sai do lugar. Então é muito importante, de novo, Solver Focus, um currículo falar disso na hora que você for escrever os seus accomplishments, aquilo que você fez e realizou na sua carreira, tá bom? Criar a curiosidade do recrutador, já falei, tá? Faz ele te chamar para entrevista, faz ele se interessar por você, faz ele não descobrir tudo sobre você naquele resumê, tá? Importante ele ter dúvidas sobre você. Mas caramba, como assim eu vou deixar dúvida com o recrutador? Sim, deixar dúvida com relação a um ponto que você não contou 100% ainda, você contou só a parte interessante, mas tem mais coisa para ser contado e ele tem que descobrir isso se ele te chamar para a entrevista. Como fazer? Não tem uma fórmula mágica, cada caso é um caso, mas tenta contar uma história, né, como se fosse aquela contracapa do livro, onde você vai ler aquela contracapa e vai se interessar pelo livro, e aí sim você vai comprar o livro para entender como é que termina a história. Mais ou menos essa linha de raciocínio, tá bom? Não citar, isso é importante também no resumê, que você tem green card, tá? Assim, é muito comum, tá? Às vezes a gente acha que quando tá com green card é um diferencial e tal. Lembra que 95% ou 99%, sei lá, um percentual muito próximo de 100%, são de americanos. Esses americanos são cidadãos americanos. Então, às vezes, você contar que você tem um green card, isso te atrapalha, né? Então, diz que você pode trabalhar para qualquer empregador em solo americano. Exatamente com essa palavra. I am good to work on any employer at US. É muito importante você se colocar junto da maioria e não tentar sair da minoria, entendeu? São coisas diferentes. Você se relevar na minoria ou você fazer parte da maioria. Nesse ponto aqui, para você, sabendo que a maioria são cidadãos americanos que podem trabalhar para qualquer empregador em qualquer lugar, você colocar dessa forma no seu currículo, no seu resumê, o entrevistador ele vai entender, na hora que ele lê, ele vai entender claramente que não tem nenhuma restrição, entendeu? E às vezes nem vai te fazer a pergunta se você tem green card, se não tem, essas coisas, entendeu? Então é muito importante você não colocar que você tem o green card, mas sim que você pode trabalhar para qualquer empregador americano em qualquer estado dentro dos Estados Unidos, tá bom? A outra coisa interessante eu acho que é sempre importante você um texto final, né, sobre um bloco final sobre você, seu caráter, seus ideais, seu estilo de liderar, suas crenças, seus valores, sua cultura. Por mais que você fale que isso possa atrapalhar, mas isso é quem você é, tá? Eu acho que ajuda demais quando a gente lê tudo que uma pessoa fez sobre aquele período da vida dela, tudo que ela realizou, que ela pode trazer benefício, mas também como essa pessoa é, né? O que a gente pode esperar dessa pessoa, né? E isso pode ser muito explorado na entrevista, e você vai ver que isso, você falar sobre você na entrevista é muito mais fácil do que você falar sobre algumas coisas que às vezes a gente se enrola com relação a algumas perguntas. Então, você colocar um pouco um sumário de quem você é em 2 ou 3 linhas no máximo, entendeu? Contando sobre esses pontos que eu citei, eu acho que ajuda bastante ao reconhecimento do recrutador e criar uma conectividade desse recrutador com você, tá bom? Não precisa colocar idade, estado civil, foto, número de documento, não inclui isso, né, tá? Isso é até ilegal dentro dos Estados Unidos, não precisa perder tempo com isso no currículo, tá bom? Só colocar o nome, estado, e-mail, telefone, rede social, tá? Não precisa mais do que isso, tá bom? Importante também ter em mente que o entrevistador, o recrutador, né, ele vai ler o seu currículo em
2 minutos, né? Então tem que manter as informações claras, sem erro. Pede para um americano revisar o seu currículo. Tem empresas que fazem isso. Se procurar no Google, tem empresas que fazem revisão de currículo com americano nato. O cara vai e revisa o seu currículo e coloca as palavras certas, corrige. É muito importante. Você vai pagar aí, sei lá, $100, mas faz todo sentido e vale muito a pena. Não pode ter erro, tá bom? E também, de novo, tentar usar o espaço que existe no currículo de uma maneira correta, né? Então é uma página, tá? Não adianta a gente querer fazer de uma página 3. Mostra o que é mais importante, cria curiosidade e de fato faz o seu currículo ser atrativo do ponto de vista que ele nunca vai ser 100%. Ele tem que ser 80% de você e os outros 20% ele tem que ser, de novo, tem que ter criado uma curiosidade, uma vontade do recrutador em saber mais sobre você. Ele vai te chamar para entrevista, tá bom? Cover letter. A cover letter aqui também existe, né? Não é só na petição, tá? A gente chama de carta de motivação, né? Para o cargo pretendido, tá? Os americanos valorizam demais essa carta e ela deve ser exclusiva para cada empresa. Então, assim, de novo, mas eu tenho que escrever uma cover letter para cada vaga? Não para cada vaga, mas você tem que ter vários modelos de cover letters, né? E você vai ter que fazer revisões dessas cover letters de acordo com a vaga que você quer aplicar. Isso tem valor? Tem valor demais. Tem valor demais. Quando você manda uma aplicação com uma cover letter, primeiro mostra que você teve a atenção e o cuidado com aquela vaga, então você está tratando aquilo com seriedade. Segundo, que você quer de fato mostrar qual é a sua motivação por trás de estar aplicando para aquela vaga, para aquela empresa, qual o tipo de valor que você quer trazer. Então não é só mostrar o que você fez, quem você é, né, o seu histórico, e sim a sua contribuição, né, qual o valor que você vai criar para a empresa, e isso dentro da cover letter, tá, é o que de fato você vai associar, claro, com a sua experiência profissional, mas também você vai mostrar que você está sendo apto para aquele posto de trabalho e que você tem uma motivação de poder ser selecionado para aquela vaga, e isso tem que ser contado dentro da sua cover letter, tá bom? Eu acho que em forma geral é isso, tá? De novo, existe eu vou deixar na descrição do podcast aqui um link com um template que eu achei bem legal para o currículo modelo americano. Eu acho que vale a pena utilizar, e eu acho que vocês também podem procurar outros modelos na internet, mas de novo, tentar sempre seguir um pouco do que eu falei aqui. São dicas de estruturação, são dicas de estratégia do currículo, tá? Eu acho que o template, vocês vão encontrar vários templates, várias formas, modelo padrão, né, de mercado americano, mas a estratégia de como traduzir aquilo para colocar no template que é o key point para mim, tá bom? Então, fechando esse bloco, vamos falar agora sobre estratégia, né? Como é que você se faz agora ser conhecido num mercado onde ninguém te conhece, né? E você também não conhece ninguém. Estou falando de uma situação extrema, tá? Alguém que chegou, realmente está começando a vida aqui, não tem a rede de contatos, enfim, e networking é tão importante aqui como em qualquer lugar do mundo, tá? Para o empregador americano, você é um alien, né, de um outro país, né? Eles até usam esse termo, alien, tá? A preferência dele, honestamente, não é por você, né? Ele vai tentar sempre, se ele entende que você é de um outro país, ele vai tentar entender por que você, sendo de outro país, né, vai ter um valor tão grande quanto
um profissional americano. Por mais que as pessoas não deixem claro isso, por mais que as pessoas não externem isso, por mais que você, até perante a lei, você não possa criar essa discriminação, ela existe, né? As pessoas, elas olham, né, e fazem a pergunta sobre por que uma pessoa que eu não conheço, de outro país, que eu não sei qual tipo de formação, eu não sei nem se de fato naquele país aquelas experiências são equiparáveis às experiências do meu país, por que eu vou contratar essa pessoa e não uma pessoa do meu país que eu tenho maior facilidade, não apenas de entender como essa pessoa é, o que ela fez, mas também até às vezes me comunicar com ela. Então existe isso, tá? Sabendo que existe isso, né? Então, de novo, face the brutal fact, né? Vamos falar da vida real. Como é que você se introduz nesse mercado e faz, né, e começa a plantar sementes nesse mercado de maneira que você se torne uma pessoa conhecida, uma pessoa que de fato o seu valor pode ser enxergado e pode ser comparado, né, porque já existe um histórico, já existe uma rede de pessoas, de fatos, de pontos relevantes sobre você, sua carreira, disponíveis, e aí sim as pessoas vão estar entrando num círculo virtuoso, aonde vai ser um soma-soma, tá? A primeira coisa é procura as empresas que você quer trabalhar, tá? Então eu vou falar aqui de uma estratégia, tá? Vou falar de uma estratégia só, uma única estratégia. Podem existir centenas ou até milhares, eu vou falar de uma só. Alguns passos para fazer uma estratégia para você entrar na rede de contatos e criar o seu network dentro dos Estados Unidos. Então, primeiro, procura as empresas que você quer trabalhar. Faz uma lista com base nos interesses, cultura, remuneração, globalização, atividades sociais, enfim. Cria uma lista de 100 empresas que você gostaria de trabalhar, que essas empresas falem com o que você deseja. Né? Empresas que estejam conectadas com os seus ideais, com os seus valores, com a sua proposta de vida, tá bom? Depois tem essa lista, prepara um pequeno texto de apresentação sobre você, tá? Você vai falar agora, criar um texto sobre você, como é que você chegou até aqui, como é que você imigrou, por que você imigrou, qual a sua experiência, o que você pode agregar naquela área da empresa ou das empresas. Você pode fazer múltiplos textos, mas sempre tem que ter um match do seu background com o que a empresa de fato entrega de produtos e serviços. Cria esse texto padrão, tá? E aí depois, o terceiro passo você tem que descobrir quem são os diretores, os C-Officers, os VPs, os diretores executivos ou os presidentes dessas mesmas empresas, tá? Então, você vai procurar no LinkedIn, por exemplo, Amazon Logistics VP ou Starbucks CMO ou, enfim, diretor de finanças, né, da Unilever. Você no LinkedIn você coloca, vai aparecer lá as pessoas, você vai entender se aquelas pessoas de fato são as pessoas que lideram aqueles processos, você tem acesso ao perfil dessas pessoas, tá? E você vai anotar os nomes e os respectivos perfis do LinkedIn, tá? Às vezes algumas pessoas têm até telefone, você só copia e cola num arquivo onde você vai ter a empresa e o nome dos líderes daquela empresa, tá? Depois você vai mandar aquele texto, né? Aquele texto que você preparou previamente sobre você, sobre a introdução de você, para essas pessoas. Você vai pedir autorização para se comunicar com a pessoa que vai receber, tá? Esse texto, tá bom? Você vai colocar o texto e vai pedir autorização. Você não vai falar mais nada, só vai pedir autorização que gostaria de se conectar e não pede absolutamente mais nada, apenas cria um interesse na pessoa. Ela vai ler aquele pequeno texto, e o pequeno texto é um pequeno texto mesmo, tá? É uma mensagem no LinkedIn que tem que ser lida em uma página do celular. O cara não pode nem dar o scroll down, tem que caber na telinha do celular, e um celular pequeno, não pode ser aquele celular no modelo grande não. Então tem que criar um interesse em você,
Então você colocou um texto sobre você, na empresa que você quer trabalhar, na pessoa que lidera aquela empresa e que agora você está pedindo permissão a ela para se conectar a essa pessoa, tá bom? Você vai colocar sempre no texto, no início da mensagem, né, Dear, nome da pessoa, tem que ser personalizado, não pode pegar uma mensagem, simplesmente copiar e colar, tem que botar o nome da pessoa, isso dá trabalho. Então pensa, tem 100 empresas, às vezes você tem 3 executivos em cada empresa, estão falando de 300 nomes aqui, você tem que pegar mensagem por mensagem, vai copiar o seu texto, vai colocar em cima do texto, Dear fulano de tal, vai colocar e lá embaixo vai colocar, gostaria de oportunidade de poder me conectar com você e mostrar um pouco mais dos meus objetivos profissionais, ponto. Assine e acabou, entendeu? Tá? Isso é muito importante e não esquece de agradecer sempre no final e desejar um great day. Tá? Isso é importante aqui nos Estados Unidos, no final a gente sempre deseja um bom dia, agradece, né? A cordialidade é uma coisa comum aqui no país, tá bom? Depois você vai marcar os que você considera mais interessantes, né? Você vai fazer um estudo prévio, vai deixar uma lista lá com relação ao que você acha que são mais interessantes e desde que são mais interessantes, depois que você tiver o retorno, muitos vão te aceitar em minutos, outros em meses e outros não vão nem responder, não tem uma regra, tá? Então, quando essa pessoa responder a sua mensagem, a sua conexão, às vezes ela só aceitou a conexão e não disse nada, você vai lá, vai agradecer essa pessoa. E se essa pessoa tiver na sua lista de potentials, né, aquela lista de pessoas que você quer fazer um contato, você vai mandar uma segunda mensagem e vai perguntar se ele poderia disponibilizar um pequeno tempo de 5 a 10 minutos para escrever ou para falar num call, né, sobre a sua entrada naquele mercado. Você está tentando aqui fazer com que algumas pessoas tentem fazer um coach com você, né? É muito comum, eu mesmo já fiz isso, eu mesmo já fiz coaching de pessoas, né? Pessoas que eu ajudei de alguma forma a entrar no mercado de trabalho, principalmente pessoas que acabaram de sair de universidade, de MBAs, pessoas que estão começando a carreira, né? E é bem interessante, é bem legal fazer isso. Os americanos simplesmente adoram fazer isso. Eles gostam de fazer coaching, eles gostam de compartilhar experiências, entendeu? Então você vai perguntar para essa pessoa, e de novo, tem que ser a pessoa-chave da empresa-chave, se ela gostaria, se ela pode e se ela demandaria esse pequeno tempo para poder, com você, entender um pouco mais do mercado, entender um pouco mais de como você está tentando se introduzir aqui e ouvir recomendações de como seriam esses primeiros passos. Mas o objetivo aqui é criar a conexão com a pessoa de fato. A conexão que é muito mais do que um aceite de conexão no LinkedIn, mas a conexão entre pessoas mesmo. Criar o fato de que quando alguma vaga, alguma coisa acontecer naquela empresa, aquela pessoa vai lembrar que existe um cara, né, ou um homem ou uma mulher, né, que fez contato com ele no passado e que aquilo pode ser um potencial candidato para aquela vaga e ele vai simplesmente fazer contato com você no futuro, tá? Isso é muito importante, criar essa semente nas pessoas, você disseminar o seu valor de uma maneira organizada, não é simplesmente ir lá e fazer um spread, mandar um e-mail para todo mundo e dizer quem você... Não funciona assim, ninguém vai querer saber quem você é se você não tiver um grau de personificação no seu approach com essas pessoas, principalmente americanos, tá? Muito importante também dentro do LinkedIn, né, você habilitar as notificações, tá? Porque quando uma pessoa chave da sua lista curtir, publicar qualquer coisa, você também vai lá e agradece, né? Você faz ela entender que você está ali, que você não é uma pessoa comum,
você não é nenhum fake, ou que você não quer só fazer números, mas você participa, né? Você comenta, você vai fazer com que o sistema engrandeça a pessoa, né? E ao mesmo tempo tenta colocar você com um adicional de valor dentro daquele tema que a pessoa comentou. Então, sempre quando um desses potenciais fizer um approach na rede, um post, um comentário, um artigo, você vai lá e comenta, vai lá e participa, vai lá e deixa a sua opinião, né? Às vezes, colocar o seu ponto de vista pode até ir contra a opinião da pessoa, mas mostra que você é uma pessoa que tem poder de discussão, que você sabe dialogar, que você quer participar. Isso é muito importante no mercado americano, tá bom? Então essa estratégia, para mim, ela funciona, tá? Eu acredito nela, tá? De novo, podem ter várias outras, mas essa para mim é uma que realmente faz todo sentido, tá? Só algumas dicas finais aqui, tá? Coisas do que eu já vi aqui e também do que eu já vivi aqui, tá? Nesse período. Coisas importantes: desenvolva habilidades digitais, tá? Transforme-se. Não ache que o sistema de tecnologia ele não te engole, ele te engole. Então, aprende a fazer as mesmas coisas de uma forma diferente, né? Aprende a tocar uma reunião virtual, aprende a criar ata de reunião virtual, aprende a criar participar de plataformas de compartilhamento de informações, de plataformas colaborativas, tá? Existem inúmeras formas onde a tecnologia de fato ela veio para ajudar. Então participe, aprenda e seja parte da discussão, esteja na mesa discutindo, não seja o menu da discussão, tá bom? Ativa sua rede de contatos escolhendo um mentor, né? A estratégia que eu falei agora há pouco pode te direcionar para um mentor, pode te direcionar para um ou mais mentores, mas é muito importante você ter algumas pessoas que vão realmente te guiar, tá? Pessoas onde você vai consultar, pessoas que vão te dar conselhos, pessoas que vão te ajudar bastante na reestruturação da sua carreira, reestruturação da sua vida em empresas, em mercados que você de novo desconhece. Então essas pessoas vão abrir portas para você, tá? Personalidade, ética, seriedade, competência, habilidade de gerenciar uma situação, você simplesmente fazer match das coisas que são importantes aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos protegem menos o trabalhador. Aqui o trabalho é na base da qualidade. Na base da qualidade. É assim que funciona. Se você não entrega qualidade, você não participa do mercado de trabalho. E se você não participa do mercado de trabalho, você não tem as proteções que a gente tem em outros países, inclusive o Brasil, onde pessoas, de fato, elas não entregam qualidade, mas elas continuam trabalhando, elas têm as suas vidas, parece que não muda isso, o sistema aqui não perdoa. Então, muito importante você ter uma linha de raciocínio que você está fazendo uma coisa muito séria, competente, e que esse valor ele é reconhecido, visto, claro, e de fato você não está apenas ali fazendo um trabalho, você está construindo uma carreira com base no objetivo qualitativo de entregar valor a uma empresa, uma instituição ou a um ambiente, tá bom? Educação continuada, reinvente-se, redescubra-se, reformule seus objetivos, não se limite ao que você já é, ao que você já conhece, ao que você já fez. Evoluir é necessidade de sobrevivência. Então não pare de evoluir, não pare de aprender, não pare de querer coisas novas aqui. Se você fizer isso, você fica para trás, o sistema te engole, tá? Muito importante. Evolua. Não ache que o que você fez até agora é aquilo que vai valer para frente. O que fez até agora te trouxe até aqui. O que vem para frente é uma coisa que você às vezes desconhece. Então você precisa evoluir no seu aprendizado, na sua forma de enxergar a vida, de uma forma de você descobrir coisas novas, de solucionar o mesmo problema, para que você de fato não fique para trás, tá? E por fim, cultive uma visão de longo prazo, não pegue atalhos
Integridade e honestidade profissional tem o seu retorno a longo prazo. Aqui nesse país é assim que funciona. Se você trabalha duro, tá? E se você segue as regras, se você inspira confiança nos outros, né? Você de fato tem um futuro promissor, tá? Esse país ele te dá a oportunidade disso, mas você precisa seguir essas linhas onde a qualidade, a ética e as regras existem, e você precisa de fato estar adaptado a essas mudanças, porque senão você pode ter uma marca permanente no seu currículo, e isso pode complicar não só num período curto, mas para toda a sua carreira para frente. Tá bom? Espero poder ter contribuído, tá, com as dicas. De novo, vou deixar no link da descrição alguns documentos para vocês terem acesso com relação ao template do currículo, e logo a gente vai estar de volta aí contando um pouco mais sobre as experiências aqui no mercado americano, tá? E eu prometo que o próximo podcast também vai falar sobre empregabilidade, mas vai ser um podcast que vai estar ligado a entrevista, tá? Entrevista e como é que você se prepara para isso, o que você pode esperar de uma entrevista dentro do mercado americano, tá bom? Grande abraço, obrigado, até mais.